A Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é geralmente associada à Força Expedicionária Brasileira, FEB, e ao primeiro Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira, FAB. Contudo, a contribuição da Marinha do Brasil, MB, foi fundamental para garantir a segurança das rotas marítimas no Atlântico Sul, apoiar os aliados no combate à guerra submarina e proteger o território nacional contra ameaças externas. Entre 1942 e 1945, a MB realizou escoltas de comboios, patrulhas anti-submarino, operações de busca e salvamento, além de apoiar diretamente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha no controle do Atlântico. A atuação da Marinha salvou vidas, protegeu navios mercantes e assegurou o fluxo de suprimentos essenciais para os esforços da guerra. Este vídeo apresenta a trajetória da Marinha Brasileira durante o conflito, suas principais operações, dificuldades enfrentadas e o legado deixado para o país. O contexto da entrada do Brasil na guerra. O Brasil manteve posição de neutralidade nos primeiros anos da guerra, 1939-1941, mas sua localização estratégica no Atlântico Sul, com destaque para a costa nordestina, despertava grande interesse das potências envolvidas. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha buscavam garantir bases aéreas e navais para proteger comboios de suprimentos em direção ao Mediterrâneo e à África. A Alemanha nazista, por sua vez, enviava submarinos da Kriegsmarine, U-boats, para atacar navios mercantes e fragilizar as rotas aliadas. A neutralidade brasileira foi abalada em 1942, quando submarinos alemães e italianos afundaram diversos navios mercantes brasileiros, resultando na morte de centenas de civis. O clímax ocorreu em agosto daquele ano, quando 5 navios foram torpedeados em poucos dias na costa nordestina, provocando comoção nacional. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Estrutura da Marinha em 1939. No início da guerra, a Marinha Brasileira encontrava-se em situação modesta frente às grandes marinhas de guerra. Sua frota era composta principalmente por navios antigos, herdados do período anterior à Primeira Guerra Mundial, e sua capacidade de enfrentamento direto contra submarinos modernos era limitada. A composição incluía 2 cruzadores, Bahia e Rio Grande do Sul, ambos da Primeira Guerra, 10 contratorpedeiros, muitos obsoletos, submarinos da classe Humaitá, aviões de patrulha em número reduzido, navios de apoio e menores unidades. A partir da entrada na guerra, os Estados Unidos passaram a fornecer novos navios, especialmente contra-torpedeiros e corvetas, reforçando a capacidade operacional da Marinha Brasileira. A Organização da Defesa do Atlântico. Com a guerra declarada, o Brasil assumiu papel estratégico no Atlântico Sul. Para tanto, foi criada a Força Naval do Nordeste, FNNE, sediada em Recife, sob o comando do almirante Ingram, US Navy, em cooperação com a Marinha do Brasil. O país ficou responsável por patrulhar e proteger comboios que partiam de Recife, Natal e Salvador em direção ao Caribe, aos Estados Unidos e à África, portos do Sudeste e Sul do Brasil, garantindo a navegação costeira. A Marinha Brasileira atuou integrada ao South Atlantic Force da Marinha dos Estados Unidos, estabelecendo um sistema de defesa conjunta. Essa cooperação marcou o início de uma aliança militar sólida entre Brasil e EUA. Os navios afundados e a resposta brasileira. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos alemães e italianos afundaram cerca de 33 navios mercantes brasileiros, resultando em mais de 1.000 mortos. O caso mais emblemático foi o torpedeamento do navio Baependi, em 15 de agosto, com a morte de quase todos os 300 tripulantes e passageiros. Esses ataques provocaram protestos populares em várias cidades brasileiras e pressionaram o governo de Getúlio Vargas a romper definitivamente com o eixo.
Como resposta, a Marinha intensificou patrulhas, começou a organizar comboios escoltados e recebeu navios modernos dos Estados Unidos, como os contratorpedeiros classe Mahan, que melhoraram sua capacidade de enfrentamento. O sistema de comboios, a principal função da Marinha Brasileira na guerra, foi a escolta de comboios. Inspirada no sistema britânico do Atlântico Norte, essa estratégia consistia em reunir navios mercantes em grupos, escoltados por navios de guerra, reduzindo o risco de ataques de submarinos. Entre 1942 e 1945, a Marinha escoltou mais de 600 comboios, que transportaram cerca de 3 milhões de toneladas de suprimentos. Apesar de ataques pontuais de U-boats, a taxa de sucesso foi altíssima. Nenhum comboio protegido pela Marinha Brasileira foi destruído em sua totalidade. A guerra submarina foi o maior desafio da Marinha. Os U-boats alemães eram armas temidas, responsáveis por enormes perdas aos aliados. A MB atuava em conjunto com aeronaves da FAB e da US Navy, que realizavam patrulhas aéreas para detectar submarinos inimigos. O trabalho conjunto possibilitou alguns sucessos, como afundamento do submarino italiano Arquimede, em abril de 1943, pela ação combinada da aviação e da Marinha. Participação no afundamento do U-199, em julho de 1943, na costa do Rio de Janeiro, com apoio da aviação americana e brasileira. Essas vitórias foram marcos simbólicos, pois mostraram que o Brasil era capaz de enfrentar diretamente a ameaça submarina. Operações internacionais. Além da defesa do litoral, a Marinha Brasileira participou de missões internacionais, patrulhas no Caribe e no Atlântico Central, junto à US Navy, transporte de tropas da FEB para a Itália, escoltando navios de transporte até o norte da África, operações de apoio logístico, como o abastecimento de portos aliados. Essa presença internacional ampliou o prestígio do Brasil no cenário militar aliado. O cotidiano dos marinheiros, a vida a bordo dos navios de guerra brasileiros durante o conflito, era marcada por rotina intensa de vigilância, com risco constante de ataque de submarinos, treinamentos e exercícios de tiro para manter a tripulação preparada, condições precárias em navios mais antigos, com pouco conforto e manutenção difícil, laços de camaradagem que se fortaleceram diante do perigo. Relatos de veteranos descrevem noites inteiras em alerta máximo, ouvindo boatos de submarinos na região e atenção constante em cada escolta. Cooperação com os Estados Unidos. A cooperação com os Estados Unidos foi um dos aspectos mais marcantes da atuação naval brasileira. Em 1942, firmou-se o Acordo de Defesa Mútua, pelo qual o Brasil fornecia bases no Nordeste, Natal, Recife, Fernando de Noronha, e recebia equipamentos modernos, treinamento e suporte logístico. Essa parceria modernizou a Marinha, que passou a operar navios novos como contratorpedeiros classe Fletcher, corvetas classe Cannon, navios de apoio logístico. Esse processo acelerou a profissionalização da MB e abriu caminho para sua modernização no pós-guerra. O impacto humano. A participação brasileira também teve seu custo humano. Estima-se que cerca de 500 marinheiros brasileiros perderam a vida em serviço durante o conflito, seja em ataques a navios mercantes, seja em operações de escolta. Esses homens, muitas vezes anônimos, foram os primeiros brasileiros a enfrentar o inimigo antes mesmo da FEB desembarcar na Itália. Sua contribuição foi vital para que as tropas pudessem cruzar o Atlântico em segurança. A vitória e o retorno. Com a rendição da Alemanha em maio de 1945, a ameaça submarina no Atlântico foi eliminada. A Marinha Brasileira encerrou suas operações de escolta, mas continuou colaborando no transporte de tropas de volta ao país. No balanço final, sua atuação foi considerada extremamente bem-sucedida. Garantiu a segurança das rotas marítimas, colaborou diretamente com os aliados e fortaleceu a posição internacional do Brasil. Legado da participação da Marinha.
O legado da Marinha do Brasil na Segunda Guerra pode ser avaliado em diferentes aspectos. Militar: consolidou a importância do poder naval para a defesa nacional e fortaleceu a doutrina de guerra anti-submarino. Tecnológico: o recebimento de navios modernos e treinamento com os Eletroman modernizou a frota. Diplomático: a participação naval reforçou o papel do Brasil como aliado estratégico no Atlântico Sul. Memória: a atuação dos marinheiros mostrou que a defesa marítima foi tão importante quanto as batalhas terrestres na Itália. A Marinha do Brasil foi protagonista silenciosa da Segunda Guerra Mundial. Sem ela, o transporte de tropas e suprimentos estaria ameaçado, e o esforço brasileiro no Mediterrâneo dificilmente teria ocorrido. Seus marinheiros enfrentaram o perigo invisível dos submarinos inimigos, muitas vezes com navios obsoletos, mas com coragem e determinação. Garantiram a segurança de comboios, protegeram a costa brasileira e cooperaram com os aliados no controle do Atlântico Sul. Apesar de menos lembrada que a FEB e o primeiro grupo de aviação de caça, a atuação da Marinha foi essencial para o sucesso da participação do Brasil na guerra. Ela deixou um legado de profissionalismo, modernização e orgulho nacional que perdura até os dias atuais. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.